Hoje vamos falar sobre um assunto quente. Há cerca de 225 anos, mais ou menos, foi feito um experimento chamado por nome de dupla fenda. Esse experimento provou que a massa planetária, quase que totalidade, acredita em um Deus que não existe. E o primeiro mito falso sobre Deus é essa crença de que Deus é um ser separado, que Ele está lá em cima, nos céus, e as pessoas estão aqui embaixo na terra, e que para as pessoas receberem algo de Deus, para serem abençoadas, é preciso que elas façam sacrifícios, é preciso que elas frequentem determinadas religiões, é preciso que as pessoas paguem 10% de seus salários, é preciso que as pessoas usem intermediário. Então, essa é uma das crenças que tem criado muitos problemas seríssimos no planeta. Por quê? Porque a crença de que Deus é um ser separado, que Ele está lá, longe, e que o ser está aqui na terra esperando a misericórdia dele por merecimento, é isso que tem causado todos os problemas no planeta Terra. Porque uma pessoa que entendesse Deus como um ser que está dentro da pessoa, ela não faria um homicídio, por exemplo. Por quê? Porque essa pessoa entenderia que quando ela assassinasse alguém, ela estaria assassinando o próprio Deus. É claro que ninguém não pode assassinar Deus, mas não pode assassinar Ele na situação direta, mas indireta pode. Porque cada pessoa que é assassinada, uma parte de Deus foi assassinada junto daquela pessoa, porque Deus está imerso dentro de todos. Guerras. Por que existem guerras? É justamente por conta das crenças da separação. Porque se Deus é um só, que existe e habita em todos, como uma nação consciente disso poderia criar uma guerra por interesses financeiros e matar milhares, inclusive milhares de crianças, seres inocentes? A pessoa nunca faria isso, porque uma vez que entendesse que Deus é um que está em todos, então a pessoa nunca criaria uma guerra contra uma nação, porque essa guerra seria entendida como algo praticado contra si próprio. Ninguém se levantaria para fazer o mal a si mesmo. Mas a crença da separação, de que Deus está lá, eu estou aqui e o outro está aí, isso acarreta numa crença de que eu posso pegar uma pistola, atirar no outro e não vai me acontecer nada. Isso é materialismo. As doenças. Por que as pessoas adoecem? Por conta dessa crença errada da separação. Porque se a pessoa aceitar o corpo como sendo o templo, a morada do próprio Deus, e que isso deve ser cuidado com muito carinho e respeito, que o corpo não é um objeto nosso, mas sim é um templo do Criador, e que temos a responsabilidade de cuidá-lo, de zelar, porque é algo sagrado. Se as pessoas entendessem e fossem conscientizadas disso, as pessoas não desenvolveriam hábitos prejudiciais que acarretavam em doenças, em degradação do próprio corpo. A pessoa zelava isso como algo sagrado. A gente evitaríamos o quê? O alcoolismo, os vícios em geral, a prostituição, uma série de coisas ruins, porque entendíamos o corpo como não sendo algo do ego, mas sendo como algo sagrado que pertence ao todo, no caso, que é o próprio Deus. Então, a crença da separação, essa forma de ver Deus como um ser sentado num trono lá em cima, no céu, e nós aqui na terra esperando a misericórdia dele, é que é a causa de todos esses desastres planetários, todas essas coisas ruins que acontecem no mundo. Isso é o que leva as pessoas a essa necessidade frenética.
Eu preciso de um intermediário para poder conversar com Deus. Eu preciso de um templo físico, material, para poder chegar-se a Deus, porque a pessoa se sente separada. E a pessoa que está separada de Deus é uma pessoa que está no estado de total incapacidade. Por essa causa, as pessoas não conseguem trabalhar, executar os seus planos. Ninguém prospera, ninguém cresce, ninguém progride em área nenhuma da vida. A vida da pessoa simplesmente está travada na miserabilidade, no sofrimento, na depressão, nas doenças em geral e, acima de tudo, no medo da morte, porque a pessoa se sente separada. Quando a grande verdade é que Deus é um ser que está dentro de cada um de nós. A palavra que diz que todos somos templo do Espírito Santo, isso não é aceito religiosamente, hora alguma, porque as pessoas, ao mesmo tempo que falam que somos o templo do Espírito, essas mesmas pessoas dizem que Deus está lá em cima e que é preciso ter que frequentar um templo material para poder chegar-se a Deus. Se ao contrário disso, estaríamos separados dele. E se está separado, está desprotegido, está abandonado, está nas mãos do inimigo, está sob o poder da doença. Essa crença é uma crença maligna. Pois é, a grande realidade que muda tudo isso, que muda essa história, que muda essa realidade, é o entendimento de que dentro de cada ser, dentro de cada um de nós, existe uma coisa chamada centelha divina. Isso é o nome que cientificamente, dentro da física quântica, se dá para Deus. É o nome de Deus, a parte do todo que está dentro de nós. E essa centelha divina que está dentro é o próprio Criador de todas as coisas. Isso quer dizer, isso significa que a realidade que estamos vivendo nesse momento não é acidental, não é maldição, não é provação, aquilo que religiosamente se fala, e também não é milagres vindo de cima, não é bênção mandada do alto. Isso é criação da nossa própria consciência, é posição que nós tomamos, são as crenças que nós conscientemente decidimos aceitar para nossas próprias vidas. Porque uma vez que Deus está imerso dentro de todos, as pessoas não têm que apelar para um Deus fora e não têm que usar nenhum intermediário para que chegasse a Deus, e muito menos de religião ou de templocentrismo para poder ter contato com o Criador. Essa verdade mostra que para se ter contato com o tudo, basta somente viajar para dentro, ter consciência do próprio poder que está dentro de cada ser e usar isso, despertar isso para materializar, para assumir a vida que se desejar. E o bom, o melhor de todos, é saber que não existe duas forças. Não há um Deus do bem e um Satanás do mal que está ditando as regras para a nação, para o ser. As pessoas simplesmente é quem escolheram por livre-arbítrio aquilo que elas querem seguir, aquilo que elas querem para a vida delas. O mal em si não existe, o mal é somente a ausência do bem. No momento que o ser ele decide não aceitar o amor e ignorar a verdade, essa pessoa está automaticamente, sem saber talvez, escolhendo o mal para si. A consequência de viver na ignorância e não querer conhecer e nem aceitar o todo é viver na doença, é viver na depressão, é viver na miserabilidade, é viver na morte. E isso representa o inferno, já em vida encarnada, aqui nesta realidade física. Nenhuma pessoa que está ausente de Deus, ou seja, ausente da realidade, ela pode ter uma vida saudável, uma vida feliz. Talvez isso aleatoriamente,
que quer dizer, em algum momento possa parecer que está dando certo, possa estar fluindo positivo, mas isso é algo temporário e passageiro, porque a pessoa está bem hoje, mas a mente dela não tem consciência do que fazer, qual o caminho seguir para continuar se dando bem. Então, por conta dessa não consciência, de não ter clareza, em uma hora ou outra ela se desvia do caminho correto para o caminho errado. E aí ela dá com o burro na água. Aí os problemas aparecem. Como eu falei, os problemas são apenas a ausência da realidade. Portanto, compreender isso é uma grande libertação. É a libertação do mal e a conquista do bem. É a libertação do inferno e a posse do paraíso. Aqui nós compreendemos, através desses conhecimentos, que o paraíso é um lugar que sempre foi acessível para todos, que Deus nunca esteve distante, ele sempre esteve presente, e que o mal que acontece e que tem assolado toda a realidade do planeta é simplesmente a não consciência disso. Mas uma vez que a mentalidade, que a mente das massas compreenderam isso, que isso passou a ser uma nova crença, que essa crença falsa da separação, esse engano da separação de que Deus está lá longe, que é um velhinho assentado no trono, com um cacetete na mão, castigando uns e abençoando outros. Essa questão, uma vez que isso foi entendido, e as pessoas passarem a ver Deus não como esse ser lá longe, mas sim como um poder, como uma consciência divina de luz que está dentro de si, isso mudará tudo completamente. No tempo que isso acontecer a nível de massa, as guerras se encerrarão definitivamente, as doenças praticamente desaparecerão, a miséria e a pobreza passará a fazer algo do passado de todos. E o que haverá na vida de cada ser, de todos os seres, será somente harmonia, paz, amor, prosperidade, riqueza e felicidade eterna. Eu espero ter deixado uma luz de consciência para todos vocês com essas informações. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você inscreva-se nesse canal, deixe o seu ok e comente abaixo o que você achou. Com isso, você está ajudando a trazer mais informações como essa, que com certeza irá mudar as crenças limitantes e trará uma crença poderosa. Isso realizará também transformações poderosíssimas e infinitas na vida de todos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.